Você mandar uma mensagem aí, alguma coisa. Quer mandar uma mensagem pra dele aí também? Já tem gente aqui no Insta já. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém. Boa noite. Estaremos mais uma vez iniciando o culto, né? Nosso culto de quarta-feira. Mais oportunidade que Deus nos proporciona de estarmos aqui adorando o nome do Senhor, glorificando. E mais oportunidade que nós temos de prestar culto a Deus, por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Devemos ser gratos a Deus por todo o bem que Ele tem operado em nossas vidas, em nossas famílias, como Deus ele tem executado a sua obra na igreja, a favor da igreja, para que a igreja cresça, né? Esse momento de reclusão não é para que a igreja diminua, mas para que a igreja cresça. A palavra vai dizer que todas as coisas contribuem para aqueles que amam o Senhor. E eu creio que se a palavra está falando isto, eu creio que é verdade, porque a palavra de Deus ela é infalível, né? E por crer nisso, irmãos, eu acredito que Deus tem trabalhado em nós, mesmo dentro de casa, mesmo recluso, o Senhor tem operado em nós, o Espírito Santo ele tem agido em nós, tem nos quebrantado, tem feito a gente enxergar as coisas de um outro ponto de vista, a qual nós não enxergávamos, fez olharmos para dentro de casa, olharmos para nossas famílias, para que tem filhos, esses filhos que alguns meses atrás os pais não tinham tempo para eles, hoje tem tempo demais. E é um momento que Deus te dá, irmãos, de você curtir este momento, de você aprender com o seu filho, de você ensinar o seu filho, de você aplicar a palavra de Deus na sua casa. O momento de você gastar tempo na meditação da palavra de Deus, de você gastar tempo em oração, na meditação, no jejum, em ouvir boas pregações, de ouvir realmente louvores que glorificam ao Senhor. Então este momento tem sido um momento em que Deus tem nos dado oportunidade de conhecermos mais a Ele. E nós devemos aproveitar este momento para conhecermos mais e mais ao Senhor, porque Ele se dá a se conhecer. Deus ele se revela na sua palavra, Deus ele se manifesta através da natureza, Deus ele se revela através da sua criatura, Deus em todo tempo ele está se manifestando, ele está se revelando. Só que nós temos que aprender a enxergar na ótica de Deus, de como Ele quer que nós venhamos enxergar. E a gente só vai enxergar Deus a partir do sangue de Cristo, porque o sangue de Cristo, ele remove as escamas dos nossos olhos e permite-nos enxergar a Deus como Ele assim o deseja. Amém? Quero começar com oração, quero orar neste momento, depois estarei lendo apenas um versículo, estarei passando para nossos irmãos estarem louvando. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, estamos mais uma vez aqui reunidos neste lugar, meu Deus, para glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor, para prestar culto ao Senhor nesta noite, Pai, e ser grato por todo o bem que o Senhor tem feito em nossas vidas. Embora, Senhor, nós não tenhamos a compreensão exata do que está acontecendo, Pai, nós podemos sossegar o nosso coração, porque o Senhor está no controle de tudo. Assim, nesta noite, Pai, toma nossas vidas, toma as vidas das pessoas que estão nos acompanhando. Meu Deus, abençoa as famílias, que nós sejamos canal de bênção, Senhor, para esta família, para esta casa, Senhor, para a tua igreja. Assim te peço, Deus, nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quero ler somente o versículo, está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. E diz o seguinte:
Por isso não desfalecemos. Mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Amém? Então, essa é uma palavra para a nossa meditação. Sabemos que enquanto estivermos aqui neste mundo, estaremos sujeitos a adoecer, a ficar velhos, a passar por tudo aquilo que este mundo nos proporciona. O corpo ele vai perdendo as suas forças no decorrer dos anos, mas contudo que isso aconteça, né? Ainda que isso aconteça com o nosso corpo exterior, ainda que ele não seja mais aquele corpo de outrora, quando nós éramos mais jovens, ou você que está hoje enfermo, debilitado, ainda que o seu corpo não esteja dentro da sua normalidade, o nosso interior, o nosso espírito, ele deve se renovar de dia em dia. Como nós devemos renovar o nosso interior de dia em dia? Nos pés do Senhor, orando, jejuando, buscando a presença de Deus, clamando pela presença do Senhor, realmente prostrado diante daquele que pode todas as coisas. Então este é o momento, irmãos. O seu interior, o seu exterior, hoje ele pode estar comprometido, mas o teu espírito ele deve estar comprometido mais com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero passar as oportunidades já para a nossa irmã Giovana, para a nossa irmã estar louvando. Amém? Não se curve vossa conversão, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, os levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Glória a Deus, glória a Deus. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos, e rogarei a Pai, e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em nós e estará em nós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais.
alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Fecha a porta do seu quarto e ora. Fecha a porta do seu quarto e ora. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as suas lágrimas como ninguém enxugou. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as suas lágrimas como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou seu amor. Falo contigo nas horas de angústias, sou teu pastor. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou seu amor. Falo contigo nas horas de angústias, sou teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto, no meu lugar secreto. Fecha a porta do seu quarto e ora. Fecha a porta do seu quarto e ora. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as suas lágrimas como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o seu amor. Falo contigo nas horas de angústias, sou o teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto, no meu lugar secreto. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluias. Glória Louvado a seja o Deus. nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Lá. Vai essa, vai essa. Aleluia. Glória a Deus, aleluia.
sobre. Tu tem sido tão, tão bom. Antes de eu respirar, sopraste pra mim. Tu tem sido tão, tão bom. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa sorrindo enorme só pra me encontrar. Eu posso encontrá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo foi, eu mudou. Tu tem sido tão, tão bom. Não tinha valor, mas tudo parou. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa sorrindo enorme só pra me encontrar. Não posso encontrá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Só pra me encontrar, não posso encontrá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe nossos irmãos. Amém. Que realmente nós possamos nos fortalecer no Senhor. E saber que Deus é o que nos sustenta, né? Deus é que nos mantém em pé. Deus é que nos conduz para a glória do nome dEle. E saber, irmãos, que se nós estamos aqui hoje, nesta noite, se você hoje amanheceu, não é porque você é melhor do que ninguém, não. É pela misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus é definida da seguinte forma, né? Quando nós sofremos a misericórdia de Deus, é porque Deus não está nos tratando como nós merecemos. Então Ele age de misericórdia, né? E em vez disso, Ele opera em nós a graça, né? Que é o favor imerecido. Então Deus, Ele usou de misericórdia conosco, né? Ele não nos tratou como nós merecíamos. Ele derramou sobre nós a sua graça, mesmo não merecendo.
mesmo aquém daquilo que Ele almeja que nós estivéssemos vivendo hoje, mesmo deixando a desejar quanto à nossa vida espiritual, a nossa vida secular, nossos relacionamentos. E Deus, ele não nos trata como nós merecemos, muito pelo contrário, ele vem com sua misericórdia, ele aplica a sua graça em nós. É por isso que nesta noite, no dia que se passou, nós atravessamos para a glória de Deus. Amém? Antes de entrar na palavra, irmãos, eu quero só dar um abraço para os nossos irmãos que estão nos acompanhando, né? Irmão Petrópolis, Fercal, né? Sobradinho 2, Sobradinho 1, né? Meus colegas de trabalho, né? Que estão comigo constantemente. Que Deus abençoe poderosamente no nome de Jesus. E que este evangelho possa realmente alcançá-los. Que este evangelho é o poder de Deus que pode derrubar muralhas, que pode fazer a diferença, que pode realmente transformar vidas. É o evangelho de Deus, não é o homem. E que este evangelho te alcance, que o Espírito de Deus nesta noite possa te alcançar em nome de Jesus. Amém? Quero ler com os irmãos lá em Êxodo, no capítulo 33. Êxodo 33. Eu quero estar lendo do versículo 1 ao 4 e depois eu quero estar lendo o versículo 15. Êxodo, capítulo 33, do versículos 1 ao 4 e depois nós iremos pular para o versículo 15. Amém? Diz o seguinte: Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua semente a darei, e enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que manda leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Versículo 15, Moisés fala: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Amém, irmãos? Glória a Deus. Para que os irmãos possam entender a mensagem, no versículo 32, enquanto Moisés estava no monte, né, Deus entregando ali algumas orientações a Moisés, tratando como é que seria o comportamento do povo, dando as orientações necessárias para que o povo pudesse ser bem sucedido na terra para a qual eles estavam sendo guiados. E Moisés, ali atento, ouvindo a voz do Senhor, o povo que havia ficado embaixo, logo percebeu a demora de Moisés, e alguns chegaram à conclusão que ele não retornaria para poder conduzir eles novamente à direção da terra prometida. E eles pediram para que Arão, né, irmão de Moisés, fizesse um bezerro de ouro, porque esse bezerro de ouro era esse bezerro que eles queriam adorar, e esse bezerro de ouro que foi construído, eles passaram a dar a glória de Deus a este bezerro. E feito isto, Moisés, juntamente com Deus percebe a movimentação lá embaixo, Deus considera o que está passando no coração das pessoas e fala para Moisés. Na verdade, ele faz duas propostas a Moisés. Primeiro, quando ele vê que o povo está se inclinando a outro Deus, que está dando a glória dele a outro Deus, a esse bezerro de ouro, a primeira proposta que Deus faz é o seguinte: Moisés, você quer que eu destrua este povo e de ti faça uma nova nação? Moisés, ele rejeitou essa proposta de Deus.
A segunda proposta foi o que nós acabamos de ler, no capítulo 33. Foi quando Deus ele fala o seguinte para Moisés: Moisés, para que eu não destrua este povo, eu enviarei o anjo que vá no meio de ti, no meio de vocês, para que eu não destrua este povo e assim a minha ira venha a ser saciada. Outra proposta rejeitada pelo próprio Moisés. Então Deus fez duas propostas a Moisés e ambas as propostas Moisés rejeitou. E ali havia todo indício, para que aquele povo pudesse ser destruído. Porque aquele povo até então tinha visto as maravilhas de Deus. Deus havia sustentado aquele povo no meio do deserto. Deus havia gerado água doce para que eles pudessem beber. Deus havia trazido alimentos para que eles pudessem serem fortalecidos no meio do caminho. Mas aquele povo, no primeiro momento que ele teve, na primeira oportunidade que eles tiveram, eles viraram as costas para Deus. A primeira oportunidade que eles tiveram, eles conduziram seus corações ao Egito, suscitando logo um Deus que pudesse substituir o Deus que havia tirado eles lá do Egito. Feito isto, Deus ele faz essa proposta a Moisés, porque o povo estava realmente se voltando contra tudo aquilo que Deus havia proposto a eles. Percebemos que aqui já está no capítulo 33, lá no capítulo 19 e 20, Deus passa para eles o decálogo, os 10 mandamentos, e para que a partir dali eles possam ter uma orientação como se comportar diante de tudo isto. E o povo não observa o mandamento de Deus, ele não observa o decálogo que Deus havia anunciado através de Moisés. E o povo ele se inclina para a rebeldia, ele se inclina para tudo aquilo que Deus odeia, tudo aquilo que Deus detesta. E Deus, observando este comportamento, ele fala para Moisés o seguinte: Moisés, eu não vou diante de ti. E Deus dá os motivos pelos quais ele não irá com o povo, que ele irá enviar o anjo. Olha os motivos que ele dá. No versículo 2: enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus. Esses eram os povos que estavam habitando a terra a qual Deus estava conduzindo o povo para lá, o povo de Israel. Esta era a terra prometida, já estava habitada por este povo. Na verdade, havia 400 anos que este povo habitava a terra prometida. E esta terra prometida, que estava habitada por este povo, era a terra que Deus estava conduzindo a nação de Israel. E Deus fala o seguinte no versículo 3: e esta terra, ela mana leite e mel. E aqui ele diz qual o motivo: porque és povo obstinado. Ou seja, um povo de dura serviço, um povo que não havia aprendido a obedecer ao Senhor, embora tivesse contemplado Deus se manifestar em glória no monte, quando ele se revelava a Moisés. O povo temeu até então, quando Deus se revelava a Moisés, a ponto de pedir que Moisés intercedesse por eles. Quando Moisés fosse conversar com Deus, não era necessário que ele estivesse ali ao pé do monte. Que aquilo que Deus falasse a Moisés, eles estavam dispostos a obedecer. Eles estavam sujeitos a tudo aquilo que Deus falava a partir de Moisés. Então, eles estavam aliançados com Deus, havia esta aliança, havia este pacto com Deus, e este povo quebra este pacto, quebra esta aliança com Deus, quando eles se sujeitam ao outro Deus, desobedece a palavra de Deus. Porque vai dizer aqui o Senhor a Moisés: porque é esse povo obstinado, povo que não aprendeu a obedecer,
povo que não aprendeu a se sujeitar à palavra que eu havia dado, aqui ao Senhor dizendo. E por que ele não quer ir? Também, para que eu não consuma no meio do caminho, para que Deus não viesse a destruir, para que não viesse a consumir aquele povo. E aquele povo, atentando-se para a palavra de Deus, aqui no versículo 4 vai dizer que quando eles ouviram esta má notícia, o coração deles se entristeceram. Eles ficaram tristes, porque Deus se posicionou contrário ao comportamento deles. Deus havia dito ali que não era conivente com as atitudes que eles estavam tomando. Deus não ia fazer vista grossa àquilo que eles haviam feito, aquilo pela qual eles haviam decidido fazer, que era adorar exatamente esse Deus, esse bezerro de ouro. Então o coração do povo se entristeceu, ficaram tristes, seu semblante caíram, porque eles perceberam a tristeza, eles perceberam a insatisfação de Deus com a atitude deles. E eles sabiam que sem a presença de Deus no deserto, eles sucumbiriam, eles não aguentariam, eles morreriam. Primeiro, porque Deus é que havia dado água a eles. Segundo, Deus havia alimentado. Também Deus havia dado a eles uma coluna de fogo quando estava à noite, para poder eles se aquecerem e também para iluminar o caminho deles. E uma nuvem que acompanhava eles para que eles não fossem queimados pelo sol do deserto. Então eles sabiam das providências de Deus. E logo Deus se retirando, eles temiam também que todas as providências que Deus havia dado a eles pudessem serem removidas. Então isso trouxe a preocupação, porque tanto eles iam perder a presença de Deus, porque Deus estava decidido a não ir com eles, como também o básico que eles precisariam para poder sobreviver. Mas Deus, ele faz essa proposta para Moisés: eu vou enviar um anjo. Só que, irmãos, bem é verdade que há pessoas que, se Deus falar com ele ou com ela que não estará com ele, que ele ou ela pode fazer o que ele quiser, essa pessoa vai se alegrar. Essa pessoa vai ficar feliz. Porque o que se atende quando não obedecemos à voz de Deus, quando não nos atentamos à voz do Senhor, o que se entende, o que se atende ao clamor da nossa carne, ao clamor das nossas vontades. Quando nós damos ouvido às nossas vontades, quando nós damos ouvido aos nossos desejos, nós sufocamos a vontade do Senhor. Nós simplesmente anulamos a vontade de Deus sobre nossas vidas. Nós secundarizamos a vontade do Senhor. E não é isto que nós devemos fazer. Tem pessoas que, infelizmente, preferem satisfazer as suas próprias vontades, como era este povo, do que fazer a vontade de Deus. Pessoas que estão num processo de conversão, pessoas que ainda são obstinadas, pessoas que têm dura cerviz, mas há aqueles que querem a presença de Deus. Mas há aqueles que reconhecem, como esse daqui reconheceram, a Bíblia vai dizer que eles se entristeceram por causa da palavra de Deus. Deus havia dito para eles que ele não iria com eles. Eles enviariam o anjo para que eles pudessem seguir caminhada e que eles ali pudessem andar, mas sem a presença dele. O que é que acontece? Há um homem chamado Moisés, e esse homem chamado Moisés, ele não concorda com a posição de Deus. Ele não entra em acordo com aquilo que Deus havia dito, com a proposta de Deus. Moisés, eu vou enviar o anjo. Ele não concordou com essa proposta de Deus. Você vai ver a partir do versículo 12, que ele entra em diálogo com o Senhor, que ele entra em conversa com Deus.
que ele faz a proposta para Deus, ele sabe que sem Deus ele não conseguiria, aquele povo não conseguiria chegar do outro lado. Eles não resistiriam ao sol do deserto, eles não resistiriam aos ataques do inimigo. O que seria daquele povo se Deus não tivesse com ele? Ele sabia que a iminência da saída de Deus na direção daquele povo seria, por certo, uma coisa difícil de suportar. Talvez ele tivesse com medo até mesmo de sofrer uma derrota drástica, a tal ponto de não sobrar ninguém. Mas Moisés, ele entra em diálogo com Deus. E ele faz uma contraproposta para Deus. E ele fala para Deus por que ele não abre mão da presença do Senhor. Por que ele não quer que Deus se aparte do seu povo. Ele faz uma proposta para que Deus continue com eles. E aqui no versículo 13 ele vai dizer: agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos. Isso é para você, irmão. Isso é para você, isso é para mim aprender a orar. A você que tem intimidade com Deus. A você que anda com o Senhor. A você que já teve experiências com Deus no meio do caminho. Talvez você esteja do outro lado, afastado de Deus, aquém da presença do Senhor. Você está triste porque ouviu alguma palavra, algum comportamento que você não concordou. Talvez nem tenha sido com você, mas por um momento ali difícil que você estava passando, você entendeu que aquela palavra, que aquele comportamento, que aquele olhar era para você e não era. Mas você conhece a presença de Deus, você já andou com Deus, você já ouviu a voz do Senhor, Deus já falou com você. E por algum motivo você saiu. Mas olha o que Moisés fala aqui para Deus. Olha como é que ele se achega ao Senhor. E ele fala o seguinte: pois se tenho achado graça. Ou seja, se eu tenho feito, né? Se eu tenho sido agraciado por tua benignidade, se eu tenho sido alcançado pela tua misericórdia, se eu sou bem visto aos teus olhos, é essa oração que ele fala para Deus. Depois ele vem, rogo-te, ou seja, peço que agora me faça saber o teu caminho. Que quantas pessoas estão perdidas, estão no deserto, mas estão perdidas. Quantas pessoas, porque perderam a presença de Deus no meio do deserto, estão sem orientação, sem saber o que fazer, que direção tomar, que atitude tomar, porque simplesmente não é porque Deus se afastou dele no meio do deserto, mas porque foi essa pessoa que se afastou de Deus no meio do deserto e ele ou ela está perdida. E agora Moisés pede aqui ao Senhor: rogo-te que agora me faça saber o teu caminho. Ou seja, irmãos, peça para que Deus faça você aprender o caminho dele de volta. Você que está afastado, você que está frio na fé, você que está com debilidades, você que não tem força, que não consegue mais dar um passo, peça para que Deus nesta noite te revele o caminho, te mostre o caminho para que você retorne. Quando fala lá em Apocalipse que Jesus diz: eis que estou à porta e bato, ele não fala para o mundo, ele fala para a igreja. Esta é a palavra para a igreja. Jesus está batendo no teu coração. Ele quer entrar no teu coração, ele quer cear contigo, ele quer mudar a tua história. E Moisés, ele faz esta oração: rogo-te que agora me faça saber o teu caminho. E é esta oração que nós devemos expor diante de Deus. E é esta oração que nós devemos nos chegar ao Senhor. E o segundo tópico que ele fala é: e conhecer-te-ei. Ou seja, me faz saber o teu caminho, porque assim eu vou te conhecer. A partir do momento que nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, quando nós rogamos a Deus para que Deus nos conduza ao caminho novamente, Deus, ele se revela, Deus, ele se manifesta, Deus, ele se propõe a conhecer. Na verdade, Deus, ele está sempre se revelando. Nós, aqui as escamas da incredulidade,
pelas escamas do nosso ego, não conseguimos enxergar o Senhor, mas Deus, Ele está na nossa frente constantemente, se revelando por sua palavra, se revelando por meio da natureza, por meio das suas criaturas. Deus é Deus e Ele se revela e se manifesta a todos aqueles que o desejam conhecer. É por isso que Moisés, ele fala: mostra o teu caminho, porque eu quero te conhecer. Eu quero aprofundar mais, eu quero ter mais intimidade contigo. Eu quero ir nas profundezas, eu quero ir no íntimo. Ele fala por quê? Para que ache graça aos teus olhos. Porque quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você interage com o Senhor, mais Deus se permite ser conhecido por ti. Mais você se aproxima de Deus. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus vai revelando quem Ele é. E mais Deus vai revelando quem você é. E a partir do momento que Deus revela quem você é, nós somos confrontados a ter uma mudança de vida. Quando Deus ele se manifesta a nós, quando Deus se faz conhecer, e nós nos atentamos àquilo que Deus se revela, não tem mais como continuar sendo a mesma pessoa. É impossível a pessoa conhecer a Deus e continuar sendo a mesma pessoa. Saulo só teve um encontro com Deus e nunca mais foi o mesmo. Moisés só teve um encontro com Deus e nunca mais foi o mesmo. Ninguém que tem um encontro com Deus verdadeiro volta a ser a mesma pessoa que era. Porque Deus, ele confronta, Deus, ele transforma, Deus, ele muda. E ele fala assim, por isso que ele fala, me ensina no teu caminho, me faz conhecer, para que eu ache graça aos teus olhos. É exatamente isso que Deus quer que você faça. Que você peça a Deus para que Ele te mostre o caminho de volta. Você, porventura, está afastado, ou você que está fraco na fé, ou você que está no caminho, mas está quase para se afastar. Mostra para Deus, te mostrar o caminho, te manter no caminho. E para que Ele possa se manifestar a ti para você conhecer. Sendo assim, você vai achar graça aos olhos de Deus. E aqui vai continuar dizendo, e atenta que esta nação é teu povo. Atenta a Deus. Ele roga a Deus para que Deus mostre o caminho. Ele pede a Deus para que Deus faça conhecer, para que ache graça aos olhos de Deus. Sabe por quê? Porque esta nação é povo de Deus. Você é povo de Deus. Você é escolhido de Deus. Você é chamado de Deus. Você é chamado por Deus para que o nome do Senhor seja glorificado. Aqui no versículo 14, ele vai dizer, no versículo 14, ele vai dizer, disse, pois, irá minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe, Moisés falando, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Irmãos, você não pode fazer nada se a presença de Deus não for contigo. Você não assine um contrato sequer se Deus não der o aval dele. Você não tome uma atitude sequer se Deus não falar poderosamente no teu coração. Se não houver uma direção de Deus. Não vá para outro lugar se Deus não mandar. Se Deus não orientar. Porque se Deus te der a direção, se Deus ele for contigo, Deus ele garante. Se Deus pedir para você assinar esse contrato, Deus garante a vitória. Se Deus te pedir para ir para outro estado, para outro país, tomar uma decisão, seja lá qual for, Deus ele garante. Mas não tome a decisão sem a direção de Deus. Olha o que Moisés nos ensina. Se a tua presença não for conosco, se a presença de Deus não estiver contigo, irmãos, não tome atitude precipitada.
Não tome atitude que você possa se arrepender depois. Aprenda a esperar em Deus. A resposta perfeita, ela vem de Deus. Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então, se a presença de Deus não for conosco, se a presença de Deus não for contigo, não vá, não faça, não haja. De maneira alguma, aprenda com Moisés. Moisés estava decidido. Senhor, se o Senhor não for conosco, eu não vou sair daqui. Dessa forma tem que ser eu, tem que ser você, decidido. Senhor, se não houver confirmação da parte do Senhor, se não houver direção da parte do Senhor, não vou tomar decisão sequer. Se o Senhor não me der o aval, eu não vou tomar atitude precipitada. Ainda que me custe algo que eu ame, ainda que me custe a vida, Senhor, não vou tomar atitude precipitada se o Senhor não me der o aval. Porque, irmãos, tomar decisão precipitada sem Deus pode te custar muito caro. Pode custar muito caro. E o preço, ele pode ser irreversível. O preço pode ser irreversível para você. Então eu quero concluir nesta noite, irmãos. Eu quero concluir nesta noite o que nós aprendemos com Moisés. Que você aprenda com Deus, com Moisés, a partir desta palavra. De você aprender a viver na dependência de Deus. Primeiro, o que é que você tem que fazer? Você tem que rogar a Deus. Por que você tem que rogar a Deus? Clamar a Deus, orar a Deus. Você tem que rogar a Deus para que Deus mostre o caminho. Primeiro, rogue a Deus para que Deus mostre o caminho. Segundo, para que você possa conhecer a Deus. Para que você possa conhecer a Deus. Porque você, achegando-se a Deus, a sua vida vai mudar. Terceiro, para que você ache graça aos olhos de Deus. Quarto, para você se lembrar que você é povo de Deus, que você é homem e mulher de Deus. E quinto, irmãos, para que você aprenda nesta noite que você não deve fazer absolutamente nada se a presença de Deus não for contigo. Se a presença de Deus não for contigo, não faça, não haja. Custe o que custar. Mas antes um não de Deus do que o sim do mundo. Porque o não de Deus gera vida e o sim do mundo gera morte. Prefira ouvir a voz de Deus. E se nesta noite o Espírito Santo de Deus bradar ao teu coração, não resista, mas permita que ele entre. Permita que aquele Jesus que está lá em Apocalipse 3:20, que está batendo na porta, ele entre nesta noite e seja contigo e mude a tua história em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, quero estar passando as oportunidades aqui para minhas irmãs, meus irmãos, na verdade, estavam louvando, né? A equipe. Glória a Deus. As irmãs são ouvidas aqui, tá bom? Deixa aí nos comentários, irmãos, a participação para as irmãs que estão aqui assistindo o culto aqui, tá bom? Já apoiou pessoalmente. Lutas servem para ensinar, dependemos de Deus todo dia. Se o meu momento é chegar, estou sendo pronto. Deus participa de tudo, nada é em vão, nada é por acaso. Se está doendo, Deus está vendo. Já vai passar, Deus vai transformar em alegria o meu lamento. E não demora,
passar pelo fogo outra vez, mas sei que vou conseguir. Sem a presença de Deus eu não me atrevo a sair daqui. Eu vou passar pelo fogo outra vez, mas vou estar bem guardado em Deus. E quando Ele me abraça, eu não devo afundar meu perigo. Eu passo pelo fogo outra vez, mas Deus está comigo. Fogo, eu vou passar por mar. Fogo, mas não vou me queimar. Fogo, Deus vai me acompanhar. Fogo, não vai me abandonar. Fogo, que desce lá do céu. Fogo, pra me purificar. Fogo, que prova minha fé. Fogo pra me renovar. Eu vou passar pelo fogo outra vez, mas sei que vou conseguir. Sem a presença de Deus eu não me atrevo a sair daqui. Eu vou passar pelo fogo outra vez, mas vou estar bem guardado em Deus. Enquanto Ele me abraça, eu não temo afundar meu perigo. Eu passo pelo fogo outra vez, mas Deus está comigo. Eu passo pelo fogo outra vez, mas Deus está comigo. Glória a Deus. Só levantando. Bom, irmãos, já quero concluir. Quero só estar orando, né, pelas nossas irmãs que fizeram aniversário ontem, né? Mariana está aqui nos acompanhando, né? Vanessa também, né? Filha da nossa irmã Verônica, fez aniversário ontem. Também os demais aniversariantes, né? Que não conhecemos, mas sinta-se abraçado nesta noite, né? Que Deus possa te abençoar, possa te fortalecer, que possa te dar saúde, possa sondar o teu coração, né? E cumprir o que Ele tem prometido para você, né? As promessas que estão enterradas, as promessas que por algum motivo ou outro foram deixadas de lado, mas que essas promessas sejam cumpridas na tua vida. Amém? Quero orar também pelas pessoas que estão doentes, né? Pessoas que estão debilitadas fisicamente, para que Deus possa trazer a cura nesta noite, né? A gente tem que crer naquele Deus que nós pregamos. Eu creio que Deus tem o poder para trazer a cura nesta noite. Amém? Eu queria uma oração para Valdo, que está com problema, está internado. Valdo, né? Vamos orar pelo Valdo, né? Não estão descobrindo, né? Mas Deus sabe onde é que está o problema, né? Quero também orar pela Bianca, né? A Bianca é a filha da moça que trabalha comigo no Atacadão, né? E eu vou orar para que Deus ministre nesta noite a bênção, a vitória, irmãos, né? Eu não posso não, mas Deus pode. Amém? Eu creio que Deus pode, irmãos, nesta noite. Eu creio que Deus pode fazer agora, né? Às vezes a pessoa ora achando que Deus vai fazer amanhã. A gente tem que orar para que o milagre aconteça agora. Eu não tenho poder não, mas o Deus possível, Ele tem este poder para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Vamos orar primeiramente pelos aniversariantes, depois pelos enfermos nesta noite. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, quero apresentar a Deus os aniversariantes, Pai. Toma, Deus, a nossa irmã Mariana, a Vanessa, Senhor, filha da nossa irmã Verônica. Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus abençoa as tuas servas, Senhor. Deus, livra de todo mal, Senhor. Repreende toda ação contrária à vida delas. Pai, que elas cresçam na graça e no conhecimento, Deus. Que elas aprendam, Deus, a conhecer o Senhor. Que elas saibam, Deus, o caminho. Que elas sejam direcionadas pelo teu caminho, Senhor.
Pai, estenda as tuas mãos poderosas, Pai, dá vitória a elas, dá vitória, Senhor, na vida, Senhor. Pai, repreende toda a fúria do adversário, Senhor, que elas possam viver a tua benevolência, Senhor, que ambas achem graça aos teus olhos, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos ministrar, Deus, a tua palavra, Deus, a tua bênção sobre a vida delas. Também, Deus, quero apresentar, Deus, os enfermos nesta noite. Quero apresentar o Valdo, Senhor. Meu Deus, eu quero apresentar, Deus, a Bianca, Senhor, meu Deus. Pai, que nesta noite, Deus, as tuas mãos poderosas possam ir aonde a medicina não conseguiu ir, Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, aquilo que está oculto, Deus, está patente aos teus olhos, Senhor. Está visível a ti, Senhor. Por isso, nesta noite, Pai, eu oro. Deus, eu peço em nome de Jesus. Deus amado, Deus querido, em concordância com os irmãos que estão aqui do meu lado, Senhor. Meu Deus, intercedendo, Pai. Meu Deus, na mesma fé, no mesmo Espírito, Senhor, no mesmo batismo, Deus, nós entramos em concordância nesta noite, Pai. Oh, Deus Santo, para que tuas mãos poderosas, Deus, haja, Senhor. Meu Deus, e que essa enfermidade, Senhor, que este incômodo, Senhor, seja removido definitivamente, Pai, para que vejam que o Senhor é Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado, Senhor, para que possa saber que tu é Deus e operando, Senhor, não há quem possa impedir. Assim, Deus, eu quero colocá-lo diante de ti nesta noite, pedindo a tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? E para nós temos mais um hino. Amém. Amém. Irmã Tânia. Você que faz comigo. Amém. Tem Só o remidó. Irmã Tânia, intercessão. Intercessão. Constante, tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraçar, me sondas, conheces meu andar e gosta de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração. E tu és minha salvação. Bondoso, tu és misericordioso, tu és maravilhoso, me abraçar, me sondas, me conheces meu andar, que gosta de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu
Deus abençoe nossos irmãos nesta noite, né? Deus abençoe você, a sua vida, a sua família, né? E se porventura nesta noite você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus e deseja fazer confissão, quero orar por você. Você que está afastado e desejou nesta noite retornar ao caminho, quero fazer oração por você também, para que Deus possa te fortalecer nesse retorno, né? No caminho de volta para casa, amém? Antes disso, irmãos, eu queria que vocês se inscrevessem no canal da igreja, amém? Nós temos o canal da igreja, né? Ministérios aqui na Voz que Clama, né? No YouTube, já tem alguns vídeos lá e gostaria muito que vocês nos apoiassem nesse trabalho, amém? Já tem alguns cursos lá já postados e eu sei que o nome de Deus vai ser glorificado, né? O Instagram também, qual é o endereço do Instagram? O Instagram é @msvclama. Você pode estar seguindo a gente no Instagram. O Instagram é seguir, né? E no Facebook também. Você pode adicionar a gente no Facebook, que é Ministério Shekinah Voz que Clama também. E a gente e acompanhar as nossas lives. Bem, glória a Deus. Então vamos orar, vamos abençoar a sua vida. Senhor Deus e Pai, nesta noite, toma esse irmão, toma essa irmã, Deus, que aceitou, porque está reconciliando contigo nesta noite. Deus, abençoa, fortalece, Deus. Sabemos que o mundo é difícil demais, Senhor. Temos que lutar com o mundo, temos que lutar contra a carne, temos que lutar contra o diabo, Senhor. É 3 adversários terríveis, meu Deus, que nós lutamos dia a dia. Mas nesta noite, Deus, eu quero colocar eles diante de Ti, Senhor. Porque esses 3 inimigos são pequenos diante de Ti, Senhor. Por isso, Deus, descanso eles, Senhor, nas Tuas mãos nesta noite, para que o Senhor fortaleça, para que o Senhor conduza no Teu caminho, Deus. E assim, Deus, eles se alegrem na pessoa de Cristo Jesus. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Um minutinho. Se você conhece alguém que precisa ouvir uma palavra, que precisa ouvir um louvor, que você possa comentar o nome dela aqui embaixo mesmo, nos comentários dessa live. Marca essa pessoa para ela assistir. Em algum momento eu tenho certeza que vai alcançar o coração dela, tá? Alguma palavra, algum louvor. Alguém pode estar precisando e se você marcar, você pode alcançar essa pessoa com apenas um comentário, tá bom? Então compartilha essa live e marca seus amigos, familiares, por favor, para você ajudar a gente. Esteja com todos vós, desde agora e para sempre. Está encerrado em nome de Jesus. Quero agradecer em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe.